Hoje, na série Acre Real, vamos desembarcar na cidade histórica de Porto Acre, às margens do rio Acre. A nossa equipe vai mostrar problemas que a população local enfrenta para ter acesso à educação com qualidade. Por lá faltam veículos para o transporte escolar e a merenda comprada em um posto de combustível fica armazenada em local impróprio. A reportagem é de Adailson Oliveira e Luiz Cordeiro. Historicamente, Porto Acre deveria ser a principal cidade do estado. Situada a 60 quilômetros de Rio Branco, foi uma vila boliviana chamada Puerto Alonso, por volta de 1899. Os bolivianos descobriram que seringalistas brasileiros estavam retirando látex dessa floresta e criaram um posto aduaneiro para cobrar impostos. Foi quando começaram as revoltas para a retirada dos bolivianos na região, que chegaram a fechar um contrato com os Estados Unidos para a venda da borracha. Nessas matas foram realizadas diversas batalhas. Em dezembro de 1899, o espanhol Luís Galvez, a serviço do governador do Amazonas, chegou a tomar a vila e instalar a República do Acre. Mas o próprio governo brasileiro dissolveu o movimento e o novo imperador foi preso. As últimas batalhas de Plácido de Castro foram nessas margens do rio Acre, até que em 1902, finalmente o exército boliviano se rendeu. Mas o que sobrou para contar a história de Porto Acre? Apenas esse pequeno museu que guarda garrafas da época e peças enferrujadas de armas usadas nas batalhas. O Arthur Sena, coordenador da sala, até guarda outras peças antigas, mas não tem onde colocar. Eu falo assim que o coração do Acre é Porto Acre. E a válvula de escape do coração é essa sala memória, que é aqui onde está toda a história. Um pouco da história da Revolução Acreana está aqui dentro com a gente, né? A cidade histórica está esquecida pelo governo do estado e o poder local. O obelisco que lembra os heróis que tombaram aqui, a maioria nordestinos, o mato se encarregou de escondê-lo. Não existe uma política de preservação cultural em Porto Acre. Eu estou exatamente onde ficava a casa de Galvez. A única coisa que sobrou foi o piso. Até pouco tempo, ele não existe mais. Naquele tempo se misturava concreto, o cimento, com pedaços de vidro. Esse vidro aqui, por exemplo, tem mais de 100 anos. Só que alguém teve a infeliz ideia de passar uma máquina aqui para fazer um ramal e uma estrada. E acabou com tudo. Era daqui que Galvez tinha uma visão privilegiada do rio Acre. Aqui existia uma casa desse modelo, construída pelos bolivianos, tomada mais tarde por Galvez. Preocupado em que não desapareça essa parte da história, o Arthur chegou a buscar 3 pedaços do piso e colocou no museu. Porto Acre está dividida em 3 partes. Além da sede, a mais esquecida, tem as vilas do Vê e do Incra, que ficam juntas e com uma estrutura bem melhor que a sede, e a vila do Caquetá, na BR-317. Para chegar às vilas não existe dificuldade. A do Vê e a do Incra ficam na C10, a mesma estrada que liga Rio Branco. A vila do Caquetá é preciso cortar um ramal de 32 quilômetros. É nessa estrada que vamos conhecer um pouco da realidade dos alunos da área rural. A prefeitura chegou a fechar algumas escolas, então sobram poucas e aumenta a caminhada de quem precisa estudar. Nessa escola, a madeira podre ainda resiste e suporta 14 alunos de diversas séries para apenas um professor. O que nos deixou perplexo é a cozinha da escola, onde ficam os alimentos para a merenda escolar e está cheio de morcegos. Eles ficam pendurados em cima do arroz, macarrão e outros itens da alimentação das crianças. A luz da câmera incomodou e eles ficaram voando por todos os lados, uma cena comum para o professor e os estudantes. Os alunos têm que andar bastante, né, para chegar aqui na escola, mas é assim, a gente conseguimos um bom aluno, né? Daqui onde vem o futuro das crianças, né? Eles se vê, cada um se vê aqui um governador, um prefeito. No ramal principal do Caquetá encontramos um caminhão levando os alunos, mas nas estradas secundárias ele não entra. Vamos acompanhar o Manuel Lopes, levando o irmão mais novo e os 2 filhos para a escola, que fica na sede de Porto Acre. São 6 quilômetros do que sobrou do ramal do Souzinha. O Nilson, de 13 anos, a Ana Júlia, de 8 e o Vitor, de 6, fazem essa caminhada todos os dias. Já se acostumaram com o sol forte e sabem que se não fizerem esse esforço, não vão estudar. É um sacrifício, né? Porque acho que hoje o que vale é o estudo, né? Então a gente faz qualquer esforço para chegar com eles no colégio. O Nilson nos conta durante a viagem que um dia sofreu um acidente e para buscar ajuda médica tiveram que colocá-lo numa rede e saíram correndo pelo ramal. Me colocaram numa rede, me levando
até lá a boca do ramal. Como nós estava pertinho, o vizinho aqui da fazendinha passou com o carro de calando para nós. Enquanto não está chovendo forte, o ramal dá perfeitas condições para que a gente possa andar nele. Mas quando chove, a água fica acumulada. Fica difícil sair de casa e chegar até o ramal principal. Muitas crianças dessa região até desistiram de estudar, porque não tinha condições de chegar até a escola. Depois de caminhar os 6 quilômetros do ramal onde moram, tem mais 1 quilômetro do ramal principal para a travessia do Rio Acre. Eles esperaram a catraia. O condutor parece ter esquecido. Então decidiram, junto com outros alunos, pegar carona nessa balsa particular, que cobra apenas dos veículos. Assim que descem e chegam perto da escola, os alunos e todos que visitam Porto Acre se deparam com esses 4 ônibus escolares danificados, jogados num terreno baldio, para que o tempo se encarregue de destruir o resto. Esse ano, eles serviram para a campanha de um candidato a conselheiro tutelar. Esses são os mesmos ônibus que poderiam acabar com o sofrimento diário do Nilson, da Ana Júlia, do Vitor e de outras crianças. Até um barco com motor está jogado no mesmo terreno. O prefeito diz que não tem recursos para consertar os veículos e até chega a dizer que o transporte dos alunos é garantido. A gente está conseguindo ir em todos os pontos, porque o município nós conseguimos adquirir 3 micro-ônibus novos. O grande problema é a manutenção dos ônibus, mas esses 3 micro-ônibus, mais alguns outros transportes, como barcos, que nós temos na região ribeirinha, também vem atendendo a contento. O transporte escolar hoje, eu considero que ele não é um grande problema, o grande gargalo na educação. Em relação aos veículos que necessitam de manutenção, de fato estamos necessitando de recurso financeiro para conseguir dar uma melhorada na manutenção. Para o transporte escolar, o governo federal envia recursos. No ano passado foram R$ 41.522. Esse ano, mais de R$ 77 mil. E mesmo assim, ainda não deu para consertar os veículos, diz o prefeito. Esse ônibus está com o para-brisa quebrado há 3 anos. Na parte urbana não existe reclamação da falta de merenda escolar. Pelo menos esse ano não foi registrada nenhuma queixa. O problema é nas contas. No ano passado, o prefeito informou ao Tribunal de Contas que gastou R$ 231.688 com a alimentação escolar e recebeu apenas R$ 140.580. Acontece que quase R$ 60 mil foram pagos a esse posto de abastecimento no município. Num rápido olhar, dá para ver que não tem gênero alimentício, como mostra o empenho. Uma papelaria em Rio Branco vendeu R$ 23.500 para a merenda escolar. O prefeito ficou surpreso ao ser informado. Temos que verificar junto ao setor financeiro. Pode ter um lançamento? Pode ter havido algum equívoco na hora de lançamento, mas podemos... Tem uma papelaria de Rio Branco também. Podemos tirar essas dúvidas, tranquilo, não era do meu conhecimento. Podemos tirar essa dúvida junto ao financeiro agora, se for o caso. O prefeito pediu um tempo para analisar e 2 horas depois explicou que as empresas, apesar de não terem um produto, participaram das licitações, ganharam e entregaram mercadoria. E mostra que esses comércios estão autorizados a isso, quando fazem um cadastro na Receita e colocam como atividades secundárias outros produtos. No caso do posto e da papelaria, podiam vender produtos alimentícios. Em 2015, até o início de novembro, a Prefeitura de Porto Acre tinha recebido R$ 130 mil para a merenda escolar, o que deve ter rendido muita briga entre as empresas, a maioria chamada de pasteira, que briga pelas licitações nas prefeituras e no Estado. O dinheiro da merenda escolar que vem para o Acre é uma fonte que jorra sem parar para os pasteiros. A estrutura de algumas escolas precisa de um olhar mais atento. Nessa unidade, a Prefeitura está refazendo o prédio. Enquanto isso, os alunos ficam nesse outro galpão, improvisado, onde os alunos de séries diferentes ficam praticamente juntos. Cortinas de pano, pedaços de madeira são usadas como divisórias. E para não atrapalhar o colega vizinho, os professores são obrigados a dar aula num tom de volume bem baixo. Bom dia. Bom dia. Na escola mais antiga da cidade, a Venceslau Salinas, a Prefeitura mantém a mesma estrutura de 1946, quando foi construída, quando Porto Acre era apenas um distrito de Rio Branco. A diretora não permitiu que fizéssemos as imagens internas e estava com medo de perder parte do salário do cargo comissionado. Enquanto se preocupa com o bolso, existem denúncias de que o teto da cozinha está desabando. Do lado de fora, se nota as rachaduras no prédio. A escola é um pouco do reflexo da cidade, onde as quadras esportivas foram tomadas pelo mato.
Na internet, quando se busca a história da cidade, veja como aparece a rodoviária. Na Porto Acre Real é assim.